Essa aula, então, é sobre equilíbrio dos corpos rígidos. Então, a gente vai começar com equilíbrio em duas dimensões. Então, equilíbrio dos corpos rígidos no plano. Vamos lá? Então, para nós termos aí o equilíbrio dos corpos rígidos, então nós temos aí que o somatório das forças deve ser igual a zero, então aqui essa expressão, né, na forma vetorial, e o somatório dos momentos também deve ser igual a zero. Então, se a gente abrir isso para coordenadas cartesianas, então a gente pode escrever, né, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório das forças em z igual a zero. E a mesma coisa para os momentos, em x, em y e em z. Então, o equilíbrio no plano, então, em 2D, né, no caso, nós estamos representando aqui com o plano x e y. Então, nós teremos força em x, podemos ter, né? Então, nós teremos a equação aí do somatório das forças em x igual a zero. Essa é uma equação de equilíbrio. As forças em y, então, nós temos a equação do somatório das forças em y igual a zero. E o momento, então, ele está fora do plano. Então, ele está no eixo z. Aqui nós estamos representando com o sentido positivo, que é anti-horário. Então, o somatório dos momentos em z igual a zero. Então, essas são as equações de equilíbrio no plano. Então, nós temos 3 equações de equilíbrio da estática para o plano. Então, aqui nós vamos falar sobre as reações nos apoios. Então, a primeira reação aí é reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. Então, esses apoios impedem o movimento em apenas uma direção. Reações deste grupo envolvem uma incógnita. Então, o que são essas reações aí, né? Então, nós vamos ter apoios ou vínculos que vão impedir um movimento. Então, o que vai acontecer? Quando eu estiver aplicando uma força nesse apoio, como ele não pode se movimentar, então eu vou ter uma força de reação nesse apoio. Então, aqui tem os exemplos, aqui nas figuras abaixo, né? Então, no caso aí eu só tenho uma força e a linha de ação dela é conhecida. Aqui no exemplo, então, a linha de ação é no sentido aqui vertical. Então, todos esses tipos de apoio, eles podem se movimentar aqui no eixo horizontal e também estão livres para o momento, para a rotação. Aqui, nesse caso do cabo curto e da haste curta, também é a mesma coisa. Então, ela tem uma linha de ação conhecida aqui, que é no sentido do cabo. O mais comum é encontrar, então, essa representação aqui nos livros. Ou com um carrinho aqui embaixo, com as bolinhas. Então, essa é a representação desse tipo de apoio. Então, aqui nós teremos apenas uma reação, por isso, então, que é apenas uma incógnita. Então, aqui nós temos o segundo tipo de apoio, então, que terão aí reações equivalentes a uma força de direção conhecida. Então, são apoios que restringem a translação de um corpo em todas as direções. Aqui no caso, como está no plano, então nas direções x e y, mas não restringem a rotação. As reações deste grupo envolvem 2 incógnitas. Então, aqui tem 2 exemplos. Pegando aqui esse exemplo, né, do pino com articulação, então ele pode apenas rotacionar, só girar. Então, a gente não pode transladar. E a mesma coisa acontece aqui nesse outro apoio. E por que então que é uma direção conhecida? Então, nós conhecemos a direção dessa força. Aqui no caso, né, eu tenho essa direção então tem um ângulo aí com a vertical, então eu decomponho essa força e eu tenho então 2 forças na direção x e y. Então, a representação aí desse tipo de apoio
está sendo colocado aqui do lado. Então, nós teremos aqui nesse caso, né, as reações aí na direção Y e na direção X, que é onde a gente não pode aí movimentar o apoio. Então, o terceiro tipo de reação são as reações equivalentes a uma força e um binário. Então, apoios que impedem qualquer movimento do corpo, imobilizando. Então, as reações deste grupo envolvem 3 incógnitas, porque vão estar aí impedindo 2 translações e uma rotação. Então, aqui está o exemplo aí desse tipo de apoio, né? Então, eu não posso rotacionar e não posso movimentar, nem em X nem em Y. E aqui, então, o porquê que é uma força, né? E um binário. Porque essa força eu posso decompor em X e Y, e o binário representa o meu momento, né? Então, as 3 incógnitas. Então, a representação é desse tipo de apoio, né? É dessa forma, então, mostrando aí o engaste, né? A gente chama ele de engaste. E aqui, então, as reações que ele terá, né? Uma reação em Y, uma reação em X e uma aí de momento. Então, agora eu vou falar um pouco aí sobre a classificação das estruturas no plano. Então, aqui embaixo temos um exemplo. Temos aí uma estrutura que tem um apoio de primeiro gênero e de segundo gênero. Então, essa estrutura aí terá, portanto, né, aqui no primeiro apoio, vai ter uma reação a X, a Y, considerando, né, que esse apoio eu estou chamando de A e esse outro de B. E aqui no outro apoio de primeiro gênero, então, nós vamos ter aí uma reação BY. Então, para resolver esse sistema, nós temos 3 equações, que são as equações de equilíbrio da estática, que é o somatório das forças em X igual a 0, o somatório das forças em Y igual a 0, o somatório dos momentos igual a 0, né? E temos também 3 incógnitas. Então, como o número de incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio da estática, esse tipo de estrutura é chamado de isoestática. Então, agora a gente vai para um outro exemplo aqui de estrutura. Então, a gente mudou o apoio em B. Então, apoio em B agora é apoio de segundo gênero. Então, nós teremos agora no total, né, 4 incógnitas, 2 incógnitas para cada apoio. Então, esse tipo de estrutura é chamada de hiperestática, porque o número de incógnitas é maior do que o número de equações de equilíbrio da estática. Então, agora tem um exemplo aqui da último tipo de estrutura. Então, o apoio tanto em A quanto em B é um apoio de primeiro gênero, então nós temos uma reação em cada apoio. Então, no total, essa estrutura tem 2 incógnitas. Então, o que acontece é que o número de incógnitas é menor do que o número de equações de equilíbrio da estática. Então, por isso que esse tipo de estrutura é chamada de hipoestática. Então, acontece que existe infinitas soluções, né? Nós não temos uma única solução, esse sistema é dito indeterminado. E aqui no caso dessa estrutura aqui em cima, esse sistema também é instável, porque se eu aplicar uma força no sentido horizontal, essa estrutura ela vai se mover, então ela vai ter um movimento de corpo rígido.